A batalha da transformação social nos chama, mas para estarmos preparados para ela, precisamos aperfeiçoar o nosso conhecimento sobre cidadania. Perceba que o objetivo geral do módulo 1 é compreender as bases necessárias para o desenvolvimento da cidadania. Uma dessas bases é a existência de uma ordem social. No nosso livro, tem uma afirmação que serve de base para todo o conteúdo. Não há organização social sem cidadania. Então, para a gente definir ordem social, vai ter que primeiro dar uma olhada em ideia de Estado. Você já vai saber por quê. Todos sabemos que a convivência de um coletivo precisa de organização, senão vira o caos. Em uma sociedade como a nossa, quem organiza os interesses individuais é o Estado. O Estado tem autoridade para isso. Tire um tempo para ir ao livro e realizar a atividade 1. Daí conseguiremos avançar no conceito de Estado. Não vivemos mais em uma sociedade em que um líder autoritário tem o poder absoluto para tomar decisões. Ainda bem que isso são águas passadas. O absolutismo, que ninguém podia questionar, se tornou, na maioria dos países, um modelo que arranja um jeito de valorizar a vontade geral. Dá uma olhada como o nosso esquema está ficando. E se ninguém pode impor a sua vontade ao outro, tem que existir algo que evite a bagunça. Que, para usar as palavras que eu li lá no nosso livro, coordene as vontades individuais de forma que as pessoas possam chegar a uma vontade coletiva. Essa é a dificuldade da democracia, que vamos combinar, é preferível a qualquer forma de regime autoritário. Então, o Estado tem a ver com chegar a uma vontade geral? Isso mesmo. Em resumo, o Estado tem autoridade para conciliar interesses e assim definir, pela participação, a vontade geral. Para definir Estado, pense em um território com um contorno específico, isto é, suas fronteiras. Agora, pense que este território pertence a alguém. Este alguém, dono do território, é o conjunto de pessoas que nele vive. Mas para que as pessoas consigam de forma relativamente harmônica compartilhar deste território, é preciso o estabelecimento de leis que definam a que vontade geral obedecer. As leis são o resultado da conciliação de interesses. Elas representam uma forma que a sociedade encontrou para definir a vontade. Você já participou de uma reunião de condomínio ou algo assim? Já viu como é complicado definir uma vontade coletiva? No caso do condomínio, o que é decidido pelo pessoal vira lei entre eles. Daí, os moradores ficam sujeitos ao que está lá, decidido. Não é o síndico que manda, é a ata da reunião, as decisões que estão lá. E todo morador é convocado a participar dessas decisões. Dá para dizer, então, que o condomínio é soberano para definir as próprias normas. Confira no livro a seção Trocando em Miúdos. O conceito de Estado está bem explicado lá e de forma bem objetiva. Bom, é mais ou menos como uma reunião de condomínio que o Estado funciona. Quem faz parte do Estado é quem define as normas. Nós mesmos, nós, cidadãos, pelas várias formas democráticas que a gente já conhece. E outras que nem sabe se existem. A gente chega a uma vontade geral. É por isso, inclusive, que não dá para ficar o tempo todo culpando o político. Nossa estrutura democrática nos coloca com poder político também. Se a gente não usa, também tem culpa. Vamos falar mais de definição de Estado ao longo do módulo, mas primeiro confira o resumo sobre Estado e organização social.
Então, já deu para ter uma ideia sobre o que o Estado tem a ver com cidadania, né? O cidadão tem que participar da definição da vontade geral e o Estado, com instituições que nos representam, está ali para coordenar isso. O que a gente precisa aprofundar agora é como que chega a tal vontade geral. Realize a atividade que está lá no seu livro. Você vai usar o trecho de um regulamento interno de condomínio como exemplo de como se chega à vontade geral. Para sabermos como um conjunto tão amplo e diferenciado de cidadãos com necessidades tão individuais chega a uma vontade geral, temos que enxergar a população colocando no papel seus direitos e seus deveres. No acordo entra o que deve ser garantido ao cidadão e também o que é obrigação dele. Assim, um problema da comunidade vira tema. O tema é debatido, o debate se amplia e ganha força. A proposta com direitos e deveres é encaminhada. O representante no legislativo batalha por ela e a depura, e depois consegue torná-la projeto de lei. Daí, outro processo inicia, até que aquela proposta da sociedade possa vir a valer para todos. Sempre que eu acho que um direito meu é violado, eu faço um esforço danado para lidar bem com o fato de que eu fui voto vencido. Quem vive da batalha política de ideias tem que lidar o tempo todo com esse sentimento, ter o argumento vencido. Nem sempre o que a gente acha que é melhor para nós é a vontade geral. Não é fácil ter que desistir de um pensamento porque a maioria pensa diferente. Quando eu era mais novo, eu não lidava muito bem com isso, eu era mais revoltado. Com o tempo, aprendi a aceitar o voto vencido. Eu penso que é um desafio de todos nós no nosso dia a dia. Afinal, democracia é isso, não é? Aceitar as vontades gerais em todas as instâncias. Nós, os cidadãos, nos organizamos em instituições e formamos um conjunto que a gente chama de Estado. Acompanha comigo o esquema. O Estado e os indivíduos definem as leis, certo? Os direitos, os deveres. Dá para ver por aqui que todos estão sujeitos às leis que nós mesmos criamos. A gente, eu e você e as instituições do Estado. Ah, então os que governam também estão sujeitos ao que todo mundo definiu? É isso mesmo. É isso que impede o poder de mando. O Estado até tem autoridade, mas é uma autoridade ligada a essa lógica do círculo. Cria a lei, mas também está sujeito a ela. É assim que o poder fica limitado pela cidadania. Você já ouviu falar em Estado de Direito? Sabe o que é isso? Quando a gente fala em direito com letra maiúscula, vem o que na sua mente? Na minha, vem lei. Quem estuda direito, estuda leis, não é? Então dá para supor que Estado de Direito pode ser um Estado, território, cidadãos, isso tudo que vimos, organizado por meio de leis. A gente define direitos e deveres e eles viram norma geral. Daí todos têm de respeitar a lei. É a mesma história do condomínio. O que eles definem em conjunto vira norma. Ninguém manda mais que ninguém. A norma é que manda. Realmente, Estado de Direito tem a ver com normatização. Quando queremos nos referir ao conjunto de direitos e deveres que regram a vida dos cidadãos de um território, o termo adequado é Estado de Direito. Logo, Estado de Direito é o Estado juridicamente organizado, nos limites da lei. Só não confunda Estado de Direito com Estado democrático de direito. Se a ideia for de que um Estado só sobrevive se regrado por leis, estamos falando de Estado de Direito. Já se a ideia for de que um Estado é mais viável quando há participação de todos, então estamos falando de Estado democrático de direito. Então não posso dizer que todo Estado de Direito é democrático, né? Não pode não. No mundo, há vários países com um conjunto próprio de leis, mas sem democracia. O povo nem participa disso. Aqui não. Aqui temos democracia. No Brasil, nós podemos participar das decisões de forma direta, indireta, de várias maneiras. Aqui, um poder regula o outro e o povo também pode regular as ações do Estado. No Estado democrático de direito, os indivíduos e a administração pública, mesmo na democracia, têm seus atos avaliados de acordo com a lei.
É a legalidade que impede o poder estatal de interferir nas liberdades e garantias individuais do cidadão. Eu sou um cidadão, não trabalho na administração pública. Eu posso fazer quase tudo, mas não tudo o que eu quero. Eu não posso fazer nada que seja proibido por lei. Eu sou um prefeito. Comigo é ao contrário. Tudo que eu fizer tem de estar lá, na nossa legislação. Se não, tô ferrado. É ilegal. Dê uma olhada no livro e veja todo o processo de construção da lei. Perceba como a metodologia de construção de leis prevê a distribuição de poder. A principal conclusão a que temos de chegar sobre Estado de Direito e Estado Democrático de Direito é a seguinte: decidir direitos e deveres é uma forma de construir a cidadania. Nosso país faz uso da democracia para garantir essa ordem social. Ordem social? O que é isso, afinal? Há 3 informações que você precisa ler para entender na prática o que é ordem social. Depois, 5 perguntas vão relacionar as 3 informações. Vá até o livro e veja do que se trata. Os textos dão a entender que a gente cria problemas que interferem na vida de todos. Daí, para resolver o problema, o Estado usa sua autoridade e tenta criar soluções. E não podemos esquecer que o Estado serve para conciliar diferentes interesses. O texto que fala da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos é mostra disso. Muitas ideias têm que virar lei para manter a ordem social. Estado e cidadão criam e obedecem às leis. Eu posso dizer então que isso é ordem social, né? Porque ordem social vem da lei. A ordem social é o resultado da ação dos indivíduos e do Estado para atender aos interesses da coletividade e constituir uma ordem a que todos se submetam. Um conjunto de regramentos que todos respeitem. É o Estado e suas instituições que têm autoridade para coordenar essa ordem social construída com a participação ativa dos cidadãos. É isso. Mas antes de ir para o próximo assunto, acompanhe o resumo desta aula. Os cidadãos compartilham um território. Na convivência, discutem seus direitos e deveres. Para coordenar interesses individuais e coletivos, existe a figura conciliadora do Estado. Cidadãos e Estado definem suas leis e se sujeitam a elas, como em um ciclo, formando uma ordem social capaz de ser respeitada por todos. Só a legalidade consegue manter a ordem social, por isso se chama a face legal do Estado de Estado de Direito. Realmente, não há organização social sem a lógica participativa na definição da vontade coletiva. Agora você já sabe o que é ordem social e o que são as faces democrática e legal do Estado. Já podemos avançar para a próxima base de construção da cidadania, a democracia.